ficar de pé, vamos dar início ao culto desta manhã, culto de adoração, de louvor, porque sabemos que tudo concorre para a honra e glória do nosso Deus. E nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. O culto é para o Senhor, não é para nós. E glórias a Deus, abençoa agora cada um de nós em nome de Jesus. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus poderoso, muito obrigado por esse dia, por esse momento, e que estamos aqui na tua casa, na tua presença, para louvar e engrandecer o teu nome, declarar que só o Senhor é Deus. Muito obrigado porque cremos no Deus vivo, todo-poderoso, um Deus que pode, e nós só confiamos em Ti. Muito obrigado por tudo. Abençoa os irmãos que estão vindo, apressa os passos, para que eles possam estar aqui conosco para louvar e agradecer o Teu nome, porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada somente a Ti. Muito obrigado por esse dia, confiamos somente no Teu poder. Abençoa os irmãos que não puderam vir, estende as tuas mãos da vitória. Vamos sair daqui abençoados. O milagre vai acontecer nas nossas vidas, porque o Senhor é o dono do milagre e nós cremos nisso. Muito obrigado por tudo, continua operando, porque diz a tua palavra que operando o Senhor, quem impedirá? Louvado seja o teu nome. Muito obrigado por esse dia, pelo sol que brilha, pelo frio. Nada nos impediu de estarmos na tua casa. Muito obrigado. Continua conosco, Senhor. Ajuda-nos a fazer a tua vontade, porque ela é boa, agradável e perfeita. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus. Pega para mim ao Senhor bem forte. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje se comemora o dia da Igreja Perseguida. Missões é a base do Evangelho e a expressão do amor de Deus pela humanidade. Jesus, em sua última instrução, antes de ascender ao céu, nos deixou uma missão clara que está em Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Europa
a entrega da nossa oferta, a devolução do nosso dízimo. E lá em Provérbios 11:24 diz: aquele que dá generosamente e vê a sua vida prosperar. Mas aqueles que retêm o que deveriam dar, caem na pobreza. A generosidade, ele é um processo, ele é transformador. A generosidade, ela atrai o coração de Deus para as bênçãos. Então, se você é uma pessoa generosa, que você está com o seu coração aberto, então você atrai as bênçãos de Deus para a sua vida. Então, nesse momento, você que trouxe a devolução do seu dízimo ou a sua oferta, levante para o alto, vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao nosso Deus, que o nosso Deus é fiel e não tem nos deixado faltar nada. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Deus amado, Deus querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Oh, Senhor, muito obrigada, que o Senhor não tem nos deixado faltar nada, Senhor. Oh, Senhor, aquele que trouxe, Senhor, a devolução do dízimo, Senhor, ou que está trazendo a sua oferta, que é de gratidão, Senhor. Diz na tua palavra que aquele que traz a sua oferta de gratidão é aquele que te honra, Senhor. Oh, Senhor, aqui tem um povo que te honra, Senhor. Oh, Senhor, nós só temos a te agradecer por todas as bênçãos, porque não tem faltado nada para nós, Senhor. Oh, Senhor, o teu povo, Senhor, está sobejando, Senhor, até para emprestar para os outros. O Senhor é o dono do ouro e da prata, só não precisa de nada, mas a tua casa precisa, Senhor, de recursos para pagar as suas despesas, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor continue prosperando o teu povo, Senhor, abrindo caminho, abrindo portas, Senhor, para quem está precisando de emprego, Senhor, aqueles que têm causa na justiça, que o Senhor venha bater o martelo favorável, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, o teu povo está aqui, Senhor, te adorando, te louvando e te honrando, Senhor, com a devolução do seu dízimo, Senhor, e a tua oferta, Senhor, e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Venha com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vem,
são perseguidos, que não têm, são deslocados, muitos não têm as suas famílias perto, pastores que saem de um país para o outro para pregar a palavra e fazer o ID do Senhor Jesus, né? Então estaremos orando. Por favor, vamos entrar em oração, porque hoje é um dia especial. A igreja que puder estar de pé, fique, porque vamos orar por todo mundo, pela igreja perseguida, e várias igrejas estão orando. Está orando com a gente. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, Senhor, colocamos em tuas potentes e poderosas mãos esta oferta levantada pela Igreja Rocha Eterna, que foi um total de R$547. Senhor, agradecemos por cada irmão que colaborou, seus corações foram tocados, foram abençoados em doar para esse ato de amor, porque os nossos irmãos lá fora não têm nada, passam por perseguição. Essa semana mesmo estivemos orando por uma garota de apenas 8 anos, que já sofre perseguição e bullying por seguir Jesus. Senhor, entra nessa situação, livra, Senhor, toca em suas portas abertas, Senhor, nos dirigentes, nos pastores, nos líderes que estão à frente deste trabalho, porque é um trabalho de amor aos nossos irmãos, Senhor, que sofrem, que passam perseguição. Jesus, toma nas tuas mãos que o seu ID possa ser falado em toda a terra, pregado em todo o mundo. Livra, Senhor, e liberta aqueles que estão fazendo o teu trabalho mundo afora, e que cada igreja possa também estar enviando as ofertas. E nós temos 3 maneiras de estar ajudando: é indo, ofertando e orando. Vamos orar mais por missões, porque eles estão precisando das nossas orações, e que as nossas orações, que essa oferta suba aos pés do Senhor como incenso suave e agradável a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo isso, por esse dia, por este trabalho abençoado que é Missões Portas Abertas. Louvamos e agradecemos o Seu santo nome por tudo isso. Amém e glórias a Deus. Glória. Louvado seja o Senhor, amém? Oh, Senhor, vamos estar orando pelo Brasil. Vai clamando, agradecendo, Senhor. Mas há muitos anos que a gente ora pelo Brasil. O Senhor tem guardado, tem cuidado de nós, e nós agradecemos a Ele. Hoje é dia que nós estamos orando pela igreja perseguida, e nós somos aqui, tem uma igreja livre, que pode pregar a palavra do Senhor. Que nós possamos estar cumprindo o ID de Jesus, para que haja transformação. Irmãos, só o Espírito Santo que transforma, não são os políticos, não é a nossa boa vontade, mas é o Espírito Santo que muda, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos pedir ao Senhor que derrame salvação sobre a nossa pátria, libertação para o nosso povo, para que o Senhor venha estar tocando as famílias, as crianças, os jovens, aleluia. Porque quando o Espírito Santo entra, irmãos, há justiça social. Quando o Espírito Santo entra, há amor. Quando o Espírito Santo vem, há respeito, a vida, a natureza. E é o que nós estamos precisando. Espírito Santo, aqui está o teu povo. Nós estamos com essa bandeira, que é o símbolo da nossa pátria, Senhor. Ó Deus, e ela representa a nação. Senhor, está representando aqui cada pessoa, cada brasileiro, Pai, que faz parte desse solo pátrio. Até aqueles, Senhor, que por alguma situação nem tem registro de nascimento, mas é daqui, Senhor, nasceu aqui. Estende, Senhor, a sua mão poderosa, Senhor. Oh Deus, nós queremos pedir que o Senhor ajude, Senhor, a cada um da nossa terra. Deus, te agradecemos por essa terra linda, Senhor.
pelas águas, te agradecemos pelo solo fértil. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque a terra produz o fruto, Senhor. Isso é bênção do Senhor. Oh Deus vivo, nós te agradecemos pela biodiversidade, pelos animais, pelas plantas, por cada coisa, Senhor, que o Senhor colocou nesse espaço, Pai, que pertence ao Brasil. Senhor, o Senhor tem essa nação no teu coração. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor estenda a mão forte e poderosa e vá abençoando. Envia, Senhor, uma onda de salvação, uma onda de libertação sobre este país. Uma onda, Senhor, do Espírito Santo, Pai, de convencimento. Trabalha, Senhor, vai tocando cada família, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Dá amor, dá respeito, dá cuidado, Senhor, dentro das famílias. Envia os recursos necessários, Senhor. Ó Deus, vai tocando os governos, Senhor, para que haja políticas públicas eficientes, Pai. Deus, desperta, Senhor, esses políticos para colocar em pauta, Senhor, as situações necessárias. Nós pedimos em nome de Jesus. Vai olhando, Senhor, cada casa do governo, Senhor, de norte a sul, leste a oeste, cada prefeitura, cada governo de estado, Senhor. Lá em Brasília também estende tua mão forte e poderosa e faz a obra, Senhor. Vai, Senhor, arrancando, tirando a corrupção dentro do nosso coração, de cada brasileiro. Trabalha, Senhor, trabalha, Espírito Santo. Dá, Senhor, do teu amor, da tua graça, do teu poder, da tua força, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Traz, Senhor, cura ao Brasil. Traz libertação. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Teu
coração dele, lá na casa dele, né? Mas eu sei, pastor, que Deus vai ministrar mais alguma coisa agora. Não sei o que é, não. Mas Deus vai ministrar, né? Mas, irmãos, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos. Amém? Porque aquele que tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz, às igrejas. O Espírito Santo está falando. Fala com o seu irmão, o Espírito Santo está falando. Ouça e atenda. Amém, irmãos? A gente não pode ouvir e ir embora, não, sabe, pastor? Tem gente que ouve assim e vai embora, né? Mas a gente tem que ouvir e atender, né, pastor? Amém? Então vamos estar orando pelo pastor. Deus, nós louvamos pela vida do pastor Hélio. Senhor, sabemos que ele se preparou, ele orou, o Senhor ministrou o seu coração. Mas sabemos, Senhor, que o Senhor sempre tem novidades. E, Senhor, o Senhor também vai surpreendê-lo agora nessa manhã. E nós te agradecemos por isso. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha trabalhar, tratar, Senhor, cada um dos nossos corações. Senhor, que nós possamos ser filhos e filhas obedientes à Tua voz, à Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, nós te pedimos, Senhor, se tem algum irmãozinho que está com o ouvido aqui agravado, tapado, Senhor, que o Senhor possa desobstruir a audição espiritual, Senhor, para que a pessoa ouça e atenda a Tua voz. Te louvamos pela vida do pastor Hélio. Muito obrigada, Senhor, por ele. Guarda a vida dele, da sua esposa, dos seus filhos, do seu neto. Guarda, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha para teu irmão aí, por favor. Fica à direita, à esquerda, atrás. Já estão fazendo já, né? Que bom. Diz assim, ó. Deus procura adoradores. Ele achou. Fala com o teu irmão aí. Deus procura adoradores. E ele vai achar nessa manhã. Aleluia. Ô, meu irmão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre adoração. Por que é importante? Porque a gente vai ver no final que Deus procura e quando Deus acha, imagine o que acontece. O que Deus faz na vida de alguém quando Ele acha um adorador. Quando Ele acha, como diz o texto, verdadeiro adorador. Eu gosto do texto que ele explica quem é o verdadeiro adorador. Ele diz lá, aquele que adora em espírito e em verdade. Porque eu posso estar adorando não ser em espírito nem em verdade. Eu posso cantar, eu posso louvar, eu posso ter cantoria, eu posso ter música e não ser uma adoração. Eu queria que você abrisse, que a gente vai discutir esse assunto no Evangelho de João, capítulo 4. Vários versículos eu vou ler aqui. A partir do versículo 5, 7, 9, 10 a 24. E você que está atento, segura aí que a gente vai fazer essa leitura agora. Quem pode ficar de pé, fique. Quem não puder, ficar sentado também. Não vai fazer diferença, mas porque isso não é sentado de pé, isso não muda, não é? A sua lealdade, a sua fidelidade a Deus. Capítulo 4, versículo 5 diz assim, vou pegar lá no versículo 5. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao filho de José. Herdade aqui, um pedacinho de terra. E estava ali a fonte de Jacó, um poço. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta.
A hora sexta, dentro do nosso calendário, aproximadamente meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe, Jesus, dá-me de beber, estou com sede. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, fala, pede de beber a mim que sou samaritano. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Não havia relacionamento entre eles. Não havia amizade entre eles. Era um povo inimigo um do outro. Mesmo tendo o mesmo Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Jesus respondeu e disse, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que está te dizendo, dai-me de beber, tu lhe pediria, e eu lhe daria água viva. Disse, pois, a mulher, Senhor, tu não tens como que tirar água, só tem uma caçamba, não tem nada na mão, o poço é fundo. O poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Como é que o senhor vai tirar água daqui desse poço? Que água é essa que o senhor vai tirar? O senhor não tem nada na mão. És tu maior que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos, e o seu gado? Vou para o versículo 10 de 24, né? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas a água que eu beber, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha tirar água aqui. Disse-lhe Jesus, vá, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos e o que tens não é teu. Isso lhe disse com verdade. Versículo 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoremos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A promessa foi feita a eles, primeiramente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vai sentar. Vamos explicar isso. Eu quero explicar isso aqui. Amém? Toda honra, toda glória, todo louvor, todo louvor. E o que ele passou por Samaria? Porque Jesus não tem esse problema, irmão. Esse problema de contenda, falar mal, não fala com A com B, é coisa humana. Jesus vai quebrar isso, porque isso tem nada a ver com o evangelho e não com o cristão, nada a ver. Eu não falo com meu irmão, não tem nada a ver com Jesus. Tem nada a ver com o cristianismo. Tem que quebrar essa confusão toda. Aleluia. Passava por Samaria, foi lá, passava por Samaria. Glória a Deus. E a gente sabe que Samaria, como é que foi formado aquele povo ali? Era um povo misturado, mestiço. Lá atrás, a gente viu com a queda do Reino do Norte. Muitos estrangeiros foram lá para Samaria. E lá ficou um remanescente judeu também. E aí você já viu o que vai dar, né, gente?
aquela misturada toda. Casamento direto, né? Casaram, tiveram filhos. E gerou um povo samaritano, mestiço, como o povo brasileiro. O povo brasileiro é mestiço. A gente vê uma briga enorme aí de branco, negro, amarelo, azul. Não tem nada disso. O povo brasileiro é mestiço, misturado. Assim também como o povo samaritano. Era um povo mestiço. E por causa disso havia essa discriminação com aquele povo. O povo judeu é uma raça pura. E o povo samaritano misturado. E há anos que não havia diálogo. Há anos que não havia. Quantas vezes a gente assim, né? Quantos anos não falamos com parente? Quantos anos a gente não fala com familiar? Quantas vezes a gente tem esse tipo de atitude, de comportamento, e não se acerta, e não corrige esse rumo. E eu fico pensando, irmão, lá no céu como é que vai ser? E quando a Bíblia diz que não herdarão, a gente até fica assim, poxa, porque não vai dar certo, irmão. Como é que você vai para o céu se não fala com o teu irmão? Como é que vai ser o relacionamento lá? Lembrando que o evangelho é uma religião de relacionamento. Aleluia! Ih, pensei que não ouvi nada, os bons está tudo vazio mesmo. O evangelho é uma religião de relacionamento. Entendeu? Quando você vê que está de nariz empinado, que não fala com A e B, tem nada a ver com cristão. Pode ter uma carteirinha de cristão, mas não é cristão. O que Jesus explicou. Vamos tentar separar o joio da borda. Do trigo, gente. Porque não tem isso, meu amado irmão. Como é que vai para o céu? Só for o céu da boca. Eu até brinco. Porque o céu de Jesus, o reino que ele prometeu, é de pessoas lavadas e redimidas, transformadas. Lá não vai haver isto. Glórias a Deus. E aí a gente acha que é um adorador. E já começa por aí. Será que eu sou um adorador realmente? A tal ponto que o Senhor pode me procurar. Porque Ele procura adoradores. E essa expressão me preocupa de por um lado. Por quê? Se Ele procura, pastor, é porque não é fácil achar. O Senhor está procurando, meu amado irmão. É porque não está fácil. Não adianta carteirinha, não adianta tempo de igreja, não adianta filho de peixe, peixinho, filho de pastor. Não é isso. Esquece isso, meu amado. Cada um com suas próprias pernas tem que fazer a confissão pública. A gente até achava, né? Às vezes, quantas vezes eu já ouvi tantas pessoas apanhando em relação a isso. Fulano, o filho dele, o pastor, o filho dele nessa onda. Meu irmão, não culpa os pais. Porque chega a idade da razão, vai ter que caminhar. Aí bate no pastor, bate na igreja, bate porque fulano é da igreja, nasceu em berço evangélico. Não, irmãos, não vamos fazer isso. Não podemos fazer isso, irmão. Culpar os pais. Eu até pego o exemplo do casal Adão e Eva. Teve filhos e filhos. Mas você vê, Abel fez tudo certinho. Mas Caim entrou para o caminho errado, irmãos. Agora vamos pensar, será que eles não foram educados igualzinho? Foram. Quando Deus falou com Caim, se você fizer assim, 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 em outras palavras, como você aprendeu dos seus pais, eu não aceitaria a tua oferta, Caim. O que significa dizer que eles receberam a mesma educação, mas decidiu para o caminho. E aí eu não posso deliberadamente culpar o casal Adão e Eva. Por quê? Vai chegar a idade da razão, vai ter que caminhar. O que nós temos que fazer é ensinar. Será que nós temos sido adoradores, irmãos? A ponto de Deus nos procurar e achar.
Primeiro conceito, o que é adorador? Vamos lá, o conceito da adoração está lá. É no grego, as palavras gregas que deram origem. Latreia e proskuneo. Se eu não falei certo o grego, não se preocupa. Importante é a tradução. Não é isso? Importante o significado. Latreia, submissão de quem serve a outro. Então a adoração, já está dizendo, a palavra latreia de origem. Então quer dizer o seguinte, toda vez que eu me submeto, toda vez que eu tenho a submissão, né, pastor? Eu estou sendo um adorador. Toda vez que essas portas abrem e eu entro aqui dentro, eu estou sendo um adorador. Toda vez que eu chego aqui e coloco o meu dízimo e minha oferta, e essa igreja é uma igreja abençoada, eu não preciso nem pregar, porque sabe da sua lealdade ao Senhor, chega aqui e entrega, não retém, você é um adorador. De submissão. E aí a gente vai entender o que é um adorador, para não misturar os conceitos. E vai entender que às vezes não é um adorador. Latreia. Submissão, hein? Submissão. Eu não faço o que eu quero da vida. Crente não faz o que quer da vida. Crente faz o que o Senhor quer. Porque a nossa vontade é submetida a dele. Se for eu caminhar com as minhas próprias razões, aquele diploma que você tem de batizado pode rasgar. Não serve para nada, irmão. Porque o cristão é isso. Ele é discípulo. É um seguidor cristão, que significa seguidor de Cristo. Mas não é com perfeição. E Deus não espera isso de nós. A gente escorrega, o Senhor vai lá, segura com a mão, levanta. Como fez Pedro. Pedro, até certo ponto, corajoso. Eu quero, Senhor, andar igual ao Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor faz. Andar sobre as águas. Vem! Ele saiu do barco, sabe, dos discípulos. A gente fala muita coisa de Pedro, que era assim, compulsivo e tal, mas eu vejo uma pessoa interessante. Como que o Senhor tem paciência com ele, assim como tem conosco. Aleluia! Que corajoso! E Deus gosta de ousadia, Deus gosta de intrepidez, Deus gosta do corajoso. Amém. Até o ponto que ele disse para Gideão: ser forte, ser corajoso, Gideão. Eu gosto desse perfil. E a gente vai lá, defeito, né? Geralmente é corajoso, muito, né? Viu? Temperamental. Mas tem umas características interessantes. E foi andando sobre as águas, foi o único. Não vi ninguém dos discípulos andar sobre as águas. Só eu, só Pedro. Saiu dali, andou. Aí na hora que afundou, o Senhor segurou. Não, segura a mão dele. Você não vai afundar, meu irmão, que Deus segura a tua mão. Aleluia! Glória a Deus! Quando a pessoa pensar que você vai a pique, e o Senhor já está com a mão dele. Glória a Deus. Oh, glória! O Senhor está segurando a tua mão, tu não vai afundar. As pessoas até pensam, até maquinam, até querem, até desejam, mas tu não vai afundar. Aleluia. Segura a tua mão ali. Vamos segurar a mão de Pedro, cheio de defeito. Oh, meu irmão, quem vai apontar teu defeito é o Senhor. Deus não vai lançar no teu rosto, está lá em Tiago. Ele não vai apontar o seu defeito. Deus procura a tua qualidade. Glória a Deus. Ele não vê defeito, quem vê a gente vê defeito. Nos outros, a gente não. Nós somos defeitos. Nos outros, não, aqui não. Agora sim, tem que ser assim, do jeito assim. Aí você vai olhar a vida da pessoa, não vê não dela. Tá dizendo que a roupa do cara, da pessoa está rasgada, mas não viu dela, né? Está descozinhando do lado. É assim. Então não é por aí. Todos nós temos defeitos, mas não interessa para o Senhor. Para Deus interessa as qualidades. Oh, glória! Ele vai te abençoar. Ele vai ver as tuas qualidades. Ele está ali te apoiando. Ele está ali te incentivando. Ele te coloca para cima e não para baixo. Esse é o Deus que vai servir. Ele quer que você seja um adorador. Você vai ver por quê. A segunda palavra é proskuneo. O que é isso? Atribuir ao mérito ou valor a alguém. E é verdade. Jesus disse uma vez: onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Aleluia. O que significa isso, irmão? É óbvio que você vai ter mais atenção, mais interesse naquilo que é mais importante na sua vida. Verdade. Glória a Deus. E aí a gente tem que dar valor a quem merece. A Ele, digno de honra, glória, louvor e exaltação. Ele. Porque na hora difícil, vai procurar teu parente.
Vai lá. Procura lá o seu amigo. Às vezes a porta fecha. Mas ele não, cara. Ele é a nossa força, refúgio, socorro bem presente. O salmista diz, no tempo da angústia. E quando você está angustiado, está na situação mais difícil, como é difícil achar alguém. Como é difícil achar um ombro amigo nessas horas. Glória a Deus. Oh, meu Deus. O Senhor está aí. Perto de você. O Senhor está dentro de você. O pastor Zé saudoso falava, né? Dentro de nós. Verdade, está ali, junto, perto, irmãos. Para atribuir a Ele toda a honra. Né? E você vê que nós temos, inclusive, esse texto, esse proscunel, ele significa também beijar, associado ao ato de dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo. É óbvio, irmão, que cuidado com esse beijar, porque Judas também fazia parte dos 12. Estava ali, ele beijou. Deu um sinal, olha, aquele que eu quero beijar, esse aí que é o homem para você prender. Que coisa, né? E esse beijo, meu irmão, o beijo é uma aranha, né? A gente brinca. É um beijo que não tem nada a ver. Ah, mas então nem tudo, toda vez que você beija, isso mostra uma sinceridade, é verdade. Judas é um modelo, um exemplo. Um mau exemplo, né? Beijou. E aquele é simulação. Não era uma coisa verdadeira, né? Não é à toa que ele vendeu Jesus por 20 moedas de prata também, gente? 30 moedas, não vendeu não, tá? Ele pesou. Então ele não recebeu 30 moedas, não, ele pesou, foi pesado por 30 moedas de prata, ele vendeu. E você vê que existe isso até hoje. Pessoas cobiçosas. Pessoas que estão no ministério, mas tem uma sementezinha de cobiça. Eu não digo aquela cobiça saudável. Você quer alguma coisa, aspirar alguma coisa? Não, a cobiça é aquilo, a gente tem que ganhar um dinheiro. Não é à toa que ele já ouviu várias pessoas falar, você quer ganhar dinheiro, abre uma igreja. E não sabe o que é, né, pastor Marcos? Não tem ideia do que é abrir uma igreja. Entendeu? Abrir um trabalho. Até a igreja pode abrir. Mas não é o que está pensando, não. Que é muita batalha e muita luta. É? Então não é bem assim. Aí Judas, aquela onda toda. Beijou Jesus. Mas a gente viu que ele não era um adorador. Então aí até uma verdade que ele não aguentou a pressão. Ninguém. Gente, a pergunta que eu faço, quem forcou Judas? Resposta certa, Zé Rodrigues. Ninguém forcou Judas. Ele mesmo se tocou. Porque essas pessoas não aguentam. Elas se matam. E aí atenção, tá, meu irmão? Que o adorador, se ele está dentro da igreja, não é um verdadeiro, cuidado, tá? Que até certo ponto você vai acabar se enforcando. Você não vai aguentar. Judas não aguentou, mano. Aí Jesus, você vê que não tinha nem como ajudar. Como é que você vai ajudar uma pessoa assim? Então aí Jesus, ele entrou num remorso tão grande, gente. Eu não mereço viver. E assim que pessoa se afasta da igreja espontaneamente. Ninguém manda embora. Por quê? Porque não está vivendo bem, não é um adorador, meu irmão. Está sentindo a pressão. A pressão é forte. A pressão é forte. Adoração, serviço a Deus. Ato espontâneo que denota reconhecimento da soberania divina. Espontâneo. Você vê aquela mulher pecadora, irmãos. Mulher pecadora. Todo mundo criticou aquela mulher quando ela entrou. Estava lá todo mundo jantando, não sei o que estava comendo. Você está comendo um assado, levou uma carne assada com eita, com batata, não sei se era bucho, não é. Agora mudou bucho. Antigamente era bucho, agora dobradinha. Dobra, tudo chique, né? Dobradinha. Estava lá comendo, não sei que jantar gostou. Chegou lá e está criticando a mulher, que entrou uma mulher pecadora. Jesus estava ali também. E entra aquela mulher, e o texto diz, uma mulher pecadora. Que preconceito, né, irmão? Entra alguém na sua casa e fala, mulher pecadora, mas está lá. Mulher pecadora entrou, e olha o que fez essa mulher, irmão. Lá em Lucas 7, 37, 38, pastor Milton, dá para projetar? Só para ver um negócio interessante aqui. Uma mulher pecadora. Jesus podia falar, você está usando meus pés, colocando nos meus pés, você não sabe de onde você saiu, irmão. Não faz isso não. Não. Mas
o que eu disse. O Senhor não olha para as suas defeitos, Ele olha para as suas qualidades. E olha o que Ele falou nessa mulher. Essa é uma mulher da cidade, uma pecadora. Olha o texto, ele diz assim, ó. Pecadora. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Sabia que ele estava ali. E não era uma pessoa qualquer. Ela resolveu levar um vaso de alabastro. Uma mulher de fora reconhece a Cristo. Uma mulher de fora dá o devido valor. E muitas vezes o da casa não faz. E a mulher pega um vidro de alabastro e leva. Pecadora. Quem sabe uma prostituta. Porque essa expressão para uma mulher não era um ato qualquer. O que ela fazia? Provavelmente era uma prostituta. E ela vai lá ver Jesus. Uma mulher estrangeira de fora, não tinha nada a ver, não seguia Jesus, não era seguidora de Jesus, mas sabia que ele estava ali, reconheceu a Cristo, reconheceu a importância de Jesus ali, reconhecia, e ela começou a demonstrar, irmão, atos de adoração. Isso mexeu com o Senhor Jesus. Oh, glória! Isso mexe com o Senhor Jesus. Você acha que a vida daquela mulher voltou a ser o que era? Não! Aquele momento que ela joga aquele vaso de alabastro, começou a regar os pés com lágrimas, enxugando com os cabelos. Imagina Jesus ali. Aquela cena, irmãos, imagina. Aquela cena. Imagina aquela mulher, irmão, pecadora. A sociedade já via, ó. Aquela sociedade não prestava aquela mulher. E aquela mulher, irmão, sabia que Jesus estava ali, dando a ele o devido valor. Aquela mulher reconhecendo Jesus, sabendo que ele é, que ele era. E ela faz aquilo, começa a chorar, se quebrantar. Os cabelos da sua cabeça, beijou os pés e ungia com unguento. Vê o outro versículo, pastor, viu? 38, 39. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado, falava com você, dizendo, se este for a profeta, bem saberia quem é essa mulher. E esse que está aqui com a gente, isso não é profeta nem aqui nem na China. E aquela mulher não queria nem saber disso. Vê se você está entendendo o mistério. O fariseu dizendo, olha, isso aí não é profeta nem aqui nem na China. Ó, bem saberia qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. Versículo 40. E respondeu Jesus, disse, Simão, uma coisa eu tenho que dizer para você, Simão. Atenção, hein? Ó, uma coisa eu tenho que dizer. E ele disse, dizei, ó mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e outro 50. Vai passar. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe ambos e disse, pois, qual deles o amará mais? Pode passar, pastor. E Simão respondeu e disse, tenho para mim que aquele que mais perdoou. E ele disse, julgaste bem, 44. E voltando para a mulher, disse a Simão, vê tu essa mulher? Você está vendo aí? Entrei em tua casa e não me deste um copo d'água. Olha aí, ó. E não me deste água para os pés. Mas esta regou os pés com lágrimas e enxugou com o seu cabelo. Passa lá. Não me deste ósculo é beijo, tá? É a tradição da época. Mas esta, desde que entrou, não cessa de me beijar o pé. 46. Não me ingiste a cabeça com óleo. Mas esta ungiu com a cabeça com vento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Porque muito amor, mas aquele que pouco é perdoado, pouco ama. Você imagina o que aconteceu com a vida daquela mulher? Aleluia. Olha. Mais se fala dela. Sabe por quê? Não tinha como escrever tanta coisa só daquela mulher. Parou ali mesmo. Olha o que é um adorador, irmãos. Dando o devido valor a quem merece o valor. Eu aceito tudo, irmão, de uma pessoa. A única coisa, o pastor Marco até falou aqui uma vez, várias vezes ele fala. Você está de mal com Jesus, em outras palavras? O cara sai da igreja, mas o que Jesus te fez?
Eu aceito tudo de uma pessoa. Mas não soltar as mãos de Jesus. Pode até sair da igreja, mas não soltar as mãos de Jesus. Oh, meu Pai. E aquela mulher demonstrou esse ato tão importante. Adoração é uma experiência interior, meu irmão. Não está ligado a um lugar específico. Jesus disse isso. A mulher perguntou: aonde eu devo adorar? Aqui ou ali? Não, tem nada a ver. Onde tiver adorador, o Senhor estará. Aleluia! Esquece lugar. A igreja ali é linda. Olha que as pedras preciosas. Isso não importa. O Senhor estará onde estiver adoradores. Se tem adorador, o Senhor estará. Porque Ele procura. Oh, glória. Ele procura o adorador. Se Ele sabe que tem, Ele vai estar lá. Achei. E a gente vai ver, para me terminar, o que acontece quando Ele acha. Quando Ele acha o adorador, meu irmão. Quando Ele acha a pessoa adoradora. Quando Ele acha o adorador. E sabe qual é a base da adoração? A base da adoração é quando a gente lembra do Calvário, o sofrimento que Jesus passou, o sepulcro vazio. Lembrando que o sepulcro vazio, tá, gente? Não tem corpo mais lá, não. Porque Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele garantiu a nossa ressurreição. Ainda bem que o sepulcro está vazio. Porque se tivesse lá, pronto. Aí a gente tinha que entender o que Paulo escreveu. Se Ele não ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa esperança. Mas a boa notícia, irmãos, é que Ele ressuscitou. Aleluia! E ao ressuscitar, Ele garantiu a nossa ressurreição. Ele garantiu a nossa ressurreição. Isso aí. Ele ressuscitou. Ele procura. E sabe em que momento a gente lembra disso tudo? Resposta certa, Zé Rodrigues. Ele é muito inteligente, esse rapaz. Ceia do Senhor. É na ceia do Senhor, todo mês. Quando você participa, você está lembrando. Você está trazendo a lembrança do Calvário, do sepulcro vazio. É da esperança que nós temos. E aí eu quero finalizar. Que Deus procura adoradores. E quando Ele acha, eu te levo lá em Hebreus 11, versículo 6. Pastor Milton, pode achar para mim, por gentileza. Hebreus 11, versículo 6. Quando Ele acha adoradores, olha o que Ele faz. Hebreus 11, 6. Aqueles que se aproximam de Deus. Ora, sem fé é impossível. Impossível é nada. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Ele se aproxima de Deus quem tem fé. Você sabe quando a pessoa tem fé ou não tem. Se ela se aproxima de Deus, se afastar de Deus, não tem fé. Nada de fé. Pode ter café. Fé não. Fé não. A fé se aproxima de Deus. A fé você está com a igreja. A fé você está juntinho. É fé. É fácil. A pessoa está afastada. Eita. A dose de fé está lá embaixo. Se tem alguma fé. Dizendo um restinho. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que Ele é o quê? Galardoador que os buscam. Então, quando Ele acha adorador, quando Ele procura adorador, Ele te acha. Ele começa a te galardoar. Ele começa a te presenciar. As portas se abrem. As coisas acontecem. A sua vida é abundante. Aleluia. Por isso é importante ser adorador. Porque o adorador é isso. O adorador não é simplesmente alguém que chega aqui e fica cantando. O adorador não é simplesmente alguém com apoio, prestação de voz, está aqui louvando. Faz parte. Tudo isso faz parte de um adorador. Adoração é algo genérico. Em termos de quê? De cabe tudo ali.
culto prestado, o seu louvor, a sua adoração, entrega de visão, de revisão, tudo que você faz, o seu tudo ali é o adorador. Isso é o adorador. E às vezes a pessoa está sentadinha lá atrás e é um adorador. Ah, mas ela não canta, ela não tem expressão. Meu irmão! É um adorador. É um adorador. E quando você é um adorador, Deus te abençoa. Deus começa a abrir as portas, irmão. Deus começa a fazer coisas tremendas. E você não acredita. Você está sentado aqui, quer saber de uma coisa, Deus está agindo. Amém. Você está sentado aqui, Deus está fazendo coisas. Aleluia. Você está sentado aqui, Deus está tomando providência. Aleluia. Deus está agindo. Recebe, irmão. Deus está agindo. Aleluia. E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Deus está agindo. Você vai chegar em casa, aquela pessoa que estava sem falar com você, vai falar de novo. Você está sem nada em casa, aparece alguém com uma bolsa de compra. Recebe, tá, irmão? Porque tem gente que não foi, eu comprei não. Não é meu não. E aí a bolsa volta. Ou vai te entregar um dinheiro na mão, mas que dinheiro é esse? Já viu que é desconfiado, né? Que dinheiro é esse? Caraca, R$600? Que é isso, rapaz? Não, mas tem gente que não recebe. Tem gente que desconfia. Que dinheiro é esse? Da onde é esse dinheiro? Que origem é essa? Não pergunte, recebe, meu irmão. É bênção de Deus. Glória a Deus. Bênção de Deus. Recebe. Segura aí, meu irmão. Aí toca aquele telefone. Foi depositado um Pix. Não, agora é Pix. Fizeram um Pix para você, mas irmão, que negócio é esse aí? Eu estou com vontade. Eu tive vontade de te abençoar. Amém. Você sabe que tem gente que critica, ainda questiona isso. Meu irmão, eu estou depositando porque eu tive vontade de depositar. Recebe! Recebe! A cura, recebe, meu irmão! Recebe! Ela está escrito ali, ó. Você já leu o que está ali? Naquele banner? Está lá, né? Deus sarará a sua terra. Recebe? Recebe. Porque Deus procura o adorador. E quando Ele acha o adorador, segura. Segura o que Deus vai fazer e o que Deus está fazendo. Por você estar aqui, está frio, está chuva, está calor. Não importa, está ali, firme e forte. Glória a Deus. O verdadeiro adorador. Aleluia. Fica de pé. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. Vou entregar a pastora Patrícia. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero
o amor, o cuidado, Senhor, com as tuas coisas. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Que possamos, Senhor, te adorar em espírito e em verdade. Que ao procurar na terra, Senhor, possa nos encontrar. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Oh, Deus.
Andréia, né? A irmã Andréia sumiu, a gente todo mundo tentando falar com ela, não conseguia. Mas graças a Deus ela está bem, já está aqui no nosso meio. Agradecer a Deus também pela. Eu sei, a irmã estava doente, né? Mas a gente não sabia, né? Agradecer a Deus também pela vida da nossa irmã Rose, que é um tombo, né? Mas graças a Deus ela veio andando com as pernas dela. Isso é bom, né, irmão? A autonomia é muito bom a gente andar, né? Que benção, então nós agradecemos ao Senhor por isso. Amém? Por cada irmão que está aqui, Nicinha, né? Que está trabalhando. Glória a Deus, por isso que ela não tem aparecido, né? A glória a Deus, ela está aqui, louvado seja o Senhor. Por cada irmão que a gente vê, é uma alegria estar nisso aqui. Ela é linda. Como da vovó? Glória a Deus, os netinhos estão longe, mas estão perto, né? Tem o Rian, tem a Emanuele, tem a Lia, tem. Agradecer a Deus pela vida da irmã Silene, que está aqui. Glória a Deus. Deus abençoe, manda o nosso abraço ao nosso irmão João. Amém? Deus abençoe a cada um. Aleluia. Glórias a Deus. Nos louvores, o Senhor estava aquebrantando, ministrava corações, tirava preocupações e trazia certeza e mudava pensamentos. Durante todo o tempo de oração e louvor, um varão era por sobre o altar. Na ministração das ofertas, o Senhor dava provisão e tirava obstáculos nessa área. Na oração por portas abertas, o Senhor fazia um derramar, uma unção por todas as nações. Saía algo muito forte daqui, meus irmãos. Mas algo assim tremendo, e era visto nesses lugares. E ainda o Senhor quebrava cadeias. Muitas cadeias foram quebradas neste momento. Na oração pela nação brasileira, o Senhor agia no sobrenatural. Mostrava um rio passando ao meio da bandeira brasileira. E eu interroguei o Senhor o porquê daquele rio. E o Senhor falava: é o rio do Espírito, que não divide, mas que abrange toda a terra. E barreiras foram derrubadas em várias situações. Tomava providência. É que o Senhor tomava muitas providências a respeito da nação. E no louvor seguinte, era derramado sobre a nação uma grande unção, que abrangia toda a terra e caía como uma chuvinha muito fina, para a glória de Deus. Na palavra, o Senhor abria um divisor de águas, e com ele mostrava no reino do Espírito. E o mesmo acontecia na terra. Aliançava corações, tirava dúvidas, entregava bênçãos no seio da igreja, ministrava a cura. E o Senhor se agradava com a nossa adoração. E no momento, aqui antes, na oração que a pastora fez antes da palavra, caía uma unção muito grande por sobre a igreja. E o Senhor abria mentes para a tua palavra, dando entendimento. Aleluia. E ainda no momento, agora no momento dessa adoração de louvor, o trabalho de Deus foi muito grande. E o Senhor operava assim de uma forma sobrenatural. O braço do Senhor era forte por toda a igreja, por toda a nação. E o Senhor falava assim: Felipe, em todo tempo Deus é bom. Amém.
Em todo tempo. E falava para a irmã Silene também. Em todo tempo Deus é bom. E esse homem ainda falava, eu sei que vocês sabem, mas ele mandava dizer a vocês. Tá? Para a glória de Deus. Para os anos finais, chamava os adoradores, lembrar os adoradores, né? Do culto durante a semana. Na terça-feira, nós temos a oração das 3 às 3h30. Está aqui eu, a pastora Graça, a Alba e quem chegar para orar conosco, né? E depois nós temos o culto do Espírito Santo. Tem sido uma bênção, tem a intercessão antes e depois tem o culto do Espírito Santo. O Senhor tem feito maravilhas derramado neste lugar. Depois nós temos um café gostoso que a irmã Alba faz toda terça-feira e temos a oficina da palavra. Olha, irmãos, é uma oficina, porque de vez em quando tem umas ferramentas para apertar a gente, para aprender mais a palavra. É uma oficina da palavra, é uma bênção. Eu convido os adoradores a estar aqui, né? Então, nós louvamos a Deus por esse momento. Na sexta-feira, também temos a intercessão, a oração com o pastor Milton Sérgio, que é às 9h30, e depois a consagração, também é maravilhosa. Porque nós temos que nos consagrar ao Senhor, então estamos aqui toda sexta-feira em consagração ao Senhor. No domingo é o culto de celebração ao Senhor. Também esses estão convidados, começa às 9h com a escola bíblica dominical e às 10h o culto de louvor e adoração ao Senhor. E eu também quero agradecer esses adoradores pela oferta do dia, que eu sei que o Senhor proporcionou, que o Senhor multiplique na vida de cada um dos irmãos por essa oferta. Amém? Também o pastor Milton está avisando que quinta-feira não vai ter a reunião de homens por causa do feriado. Tá? Então, quinta-feira não tem a reunião de homens por causa do feriado. A pastora Patrícia está pedindo que no final do culto ela quer falar com o Felipe, irmão Nivaldo, irmão William também. E o pastor Marcos. Também, no final do culto a pastora quer falar com o senhor. Tá bom? Não, não vai ter. Quinta-feira não tem por causa do feriado. Tá? Então já está dado o anúncio e que Deus abençoe todos. Sim, eu vou falar. Meu pai dizia que é o Espírito Santo de orelha, né? Ela vai lembrando o que tem que fazer. A irmã Marlene falou de 500 e poucos reais, não foi, da oferta? Mas ficou faltando acrescentar 200 reais que foi depositado na conta da igreja. Então, 700 e alguma coisa, né? 747. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, não deposito ainda não, porque eu vou passar o dinheiro para sua mão lá. Tá bom? E, irmãos, graças a Deus, né? Mais um dia que o Senhor fez, dia de louvor, de adoração, e você entende que a adoração é um caso de amor, né? É um caso de devoção, é um caso de amor, e aqueles que adoram são aqueles que amam a palavra de Deus. Por isso nós estamos sempre chamando a igreja, a oficina, a escola bíblica dominical, chamando os irmãos, desenvolva amor pelo teu Deus, desenvolva amor, paixão pelo Senhor, amém? Porque vai fazer toda a diferença na tua vida o fato de você vir à igreja apenas para amar ao Senhor, apenas para prestar um culto a Ele. Você vai ver que certas necessidades você não vai precisar nem pedir a Deus para responder, entendeu? Eu entendo isso quando eu leio lá no Salmo 91, que o Senhor fala aos seus anjos dar a ordem a teu respeito. Eu lembro do Filipão aqui, né? Quando ele teve um período que ele foi demitido, aí a pastora de Janeiro foi adoentada, não foi? Aí ele ficou dando suporte a ela. Quando a pastora de Janeiro foi para casa do pai, né?
o Senhor abriu a porta de trabalho para ele de novo. Então você vai vendo como é que Deus vai administrando a nossa vida. Ele precisava dar um suporte. Entendeu? Quando você abre a sua mente, você entende isso. Eu lembro sempre de Paulo falando, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para você entender o que Deus tem para fazer, o que Ele está fazendo. Então, até quando parece que não tem bênção, tem bênção. O tempo todo o Senhor nos abençoa. Então, eu preciso viver adorando. Fala com o seu irmão, adora mais, irmão. Adora mais, se envolve mais com Deus. Amém? É claro que você não vai deixar de apresentar ao Senhor as suas questões, mas a palavra fala que eu devo apresentar as minhas questões ao Senhor com oração e súplica e ação de graças. O que é ação de graça? Isso, amém. Ô Jesus, aí me assusta. Gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Acorda de manhã, irmão, abriu seus olhinhos na cama e falou, obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. É uma ação, né? É. Você já agradece. Você já amanhece agradecendo, louvando a Deus pelo dom da vida. Amém? Bota isso na sua cabeça. A adoração já começa de manhã. De manhã. E a palavra fala, qual é, pastor? Salmo 5 ou Salmo 3, não lembro agora. Pastor Milton usa sempre essa expressão. Eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Então, durante a noite, houve uma batalha celestial para que ninguém incomodasse o teu sono. Eu digo que a Patrícia ela é tão abençoada que ela encosta na cama e já dorme. Então isso é uma bênção, você dormir. Gente, olha, teve uma pessoa na minha casa que tomava remédio para dormir. E ela sentou no sofá, começou com a gente, começou a bocejar, dormiu no sofá. Aí ela falou, o que tem aqui nessa casa? Eu falei, é a presença de Deus. E onde tem a presença de Deus, há paz. Se na tua casa não tem paz, você fala, Senhor, vem para cá, entra aqui, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida. E você vai ver que a sua vida é uma vida de paz. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senão a gente vai acabar tendo que almoçar lá na casa da pastora Vera. Ela não preparou aquele frango atropelado, né, pastor? Aquela mão pronta para abençoar. Quando você estende as mãos para cá, você está em concordância, né? E a palavra diz que tudo que ligares na terra. Então pronto, estende a mão para cá. Vamos orar pela oração de cada um dos irmãos. Concordar. Aqui, Senhor, estão todas as orações escritas. Põe a tua mão, Senhor. Deus, responde. Fala conosco. Libera a bênção que está retida. Tira todo empecilho, todo espírito contrário, toda força contrária. E que a bênção nos alcance, como diz a tua palavra. Nos abençoa sim. Mas se ainda houver um tempinho para receber a bênção, que o Senhor venha trabalhar em nós, esperar, nos ensinar, ter paciência e, ó Deus, para alcançar e em tudo glorificar o teu nome. Até pelo tempo de espera, porque sabemos que é um tempo de amadurecimento. Então, Senhor, muito obrigado pela tua resposta a essas orações. Nós já oramos agradecendo pela tua resposta. Pai, nós queremos te pedir que a tua mão seja sobre nós nesta semana, que seja uma semana de grandes bênçãos, grandes vitórias, as batalhas que cada um está travando, seja bênção para eles, sejam bênção para a vitória, e Senhor, alcança assim a nossa casa, a nossa família, aquele que está assistindo esse vídeo, que não pôde vir à igreja, alcança também, Senhor, no nome de Jesus. Pai, porque a bênção, nós entendemos que o Senhor é Deus geracional. O Senhor abençoe milhares daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Assim diz tua palavra. E nós vivemos pela tua palavra. Então, Senhor, abençoa a nossa casa e família. Esta semana seja uma semana de experiências tremendas contigo. Coisas tremendas. Pai, Senhor, revela-te a nós. Manifesta o teu poder na vida da tua igreja. Nós te pedimos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações, as orientações do Espírito Santo, sejam com todos no nome de Jesus. Amém. Fala, obrigado, Jesus.
Agradeço ao Senhor. Os irmãos que eu pedi, se puder estar aqui na frente rapidinho. Essa pergunta aqui. Obrigado. O que o café comigo é muito gostoso de peixe.